Qual foi a razão, né? A razão que fez Jesus escolher Levi ou Mateus como um cobrador de impostos para ser discípulo dele. Vamos te contar para você nessa palavra de hoje, tá? Boa noite para você, bom dia, boa tarde, né? Que tá ouvindo, né? Tá vendo, né? E essa essa palavra, essa mensagem nos passos de Jesus, eu trago hoje uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Palavra essa que pode fazer a diferença na sua vida, pode levar você a levantar a cabeça e seguir em frente. Pode ajudar você, querido, a sair de uma zona de conforto que às vezes nós encontramos até mesmo em meio ao sofrimento e à dor. E você avançar para um estágio novo na sua vida, você entende? Uma nova época na sua vida, vamos dizer assim. Se você quer sair de um lugar de derrotas, de pessimismo, tá? Onde as coisas não andam e, pelo contrário, voltam para trás, se você quer avançar, não há outro caminho, tá? Senão a fé. Em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que pode fazer a diferença na sua vida hoje, tá bom? E eu quero entregar para você, querido, essa palavra falando de um homem que teve uma transformação na sua vida. Alguém que realmente experimentou o milagre, tá? Um milagre extraordinário na sua história de vida, né? E esse homem se tornou-se um exemplo para muitos de nós, viu? E eu quero falar dele na palavra de hoje, tá? E por isso eu quero também te oferecer aí uma oração, tá? Que possa preparar o seu coração. Quantos pedidos de oração que a gente tem aqui, ó? Uma oração que possa arrancar agora de você toda a dor, toda a ansiedade, toda essa preocupação desnecessária. A gente vai orar pela Eliana, Isildia Santos, Rosângela Campos, Antônio Aquino Ferreira, Tânia, tá? Andréia de Oliveira, Jefferson Jacinto Garcia, Ângela de Carvalho Garcia, Marlene, Jeane Guilherme Barros, Silmara, tá? Sônia Rodrigues Bispo, a missionária Maria Rodrigues Bispo. E essa é a oração que a gente vai fazer por Erivelto também, um Erivelto, tá? E vários pedidos de orações que fazem, que a gente às vezes a gente vai anotando, tá? Que no decorrer do dia, essa palavra, essa mensagem vai ficando aí, a gente vai anotando, viu? Então, oração por Raimundo Nonato Machado, Trindade, Carlito também, Charlene Barbosa, pela sua vida, oração por todos, né? Então, uma oração que realmente possa trazer transformação à sua vida. A palavra de Deus, ela diz: muito pode em seus efeitos a prece do justo, tá? E eu creio firmemente nessa palavra, que sou justificado no sangue de Jesus, tá? E por isso eu quero orar com você. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos? Vamos caminhar juntos? Vamos andar juntos? Deixa eu tomar uma água. Se você puder, escreva o seu nome aqui nos comentários. E se quiser, escreva também a causa, tá bom? Pela qual você quer essa oração. Então, tá ok? Eu estarei colhendo os pedidos para fazer oração durante a madrugada. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Pai, eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada pessoa que ora comigo agora neste momento, papai. Senhor, olha para cada pedido aqui nos comentários. Olha para cada um desses nomes. Há muitas pessoas carentes, necessitadas de um milagre, papai, em sua vida. Pessoas que decidiram colocar diante de Ti hoje tudo ou nada. Pessoas que já disseram: meu Deus, eu já não aguento mais. Eu estou no limite. Eu preciso muito, muito, muito de uma resposta hoje, Senhor.
eu coloco diante de Ti todas as causas que me foram apresentadas aqui agora e peço-te e que estenda as Tuas mãos em direção a estas pessoas. Fala com elas. Responda a sua súplica, Pai. Senhor, olha para cada um dos meus irmãos e irmãs agora neste momento que ora comigo. E libera uma bênção, Pai, um milagre, uma resposta sua, Senhor, para cada uma dessas pessoas. Que ainda hoje, meu Deus, elas possam experimentar da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Faça isso, Senhor, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu te fazer um convite especial antes de entregar a palavra, para você ser membro do nosso canal. Tá? Se você quiser ser membro do nosso canal, seja membro aí, ative aí no inscrever, né? Se inscrever, tá? Aciona aí o likezinho, joinha, tá? Pra gente sempre vir com material diferente, com uma live diferente, oração. E quando você se inscreve ou que você curte, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante. Sendo relevante, ele vai oferecer para mais pessoas, tá bom? E você pode me ajudar, tá? Você pode me ajudar, que eu sei, tá bom? Vamos caminhar junto? Muito prazer, eu sou o Marcos, tá? E é com alegria agora que eu trago para você a palavra de Deus, tá bom? Aqui nos passos de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim, olha. Partindo Jesus dali, eu vi um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Glória a Deus, né? Talvez você já tenha ouvido, querido, falar dessa história, não é verdade? Desse Mateus. E diante dessa história, a primeira coisa que eu preciso te dizer, que talvez seja o resumo, né, de tudo que eu vou falar, é que não se engane, viu? Não se engane ao pensar que as pessoas, querido, elas não têm nenhuma expectativa em relação a você, tá? Isso é quase automático, tá? Nos nossos dias de hoje, na maioria das pessoas, eu garanto. Sempre que somos vistos por alguém, escuta uma coisa. Esse alguém quase que automaticamente já deixa nascer uma expectativa sobre nós, não é verdade? Sim. E nós somos assim também. Claro, quando você vai a algum lugar, olha um exemplo, vamos dizer assim, uma igreja. Você chega numa igreja lá. Você vê uma pessoa que está lá em cima no altar, se movimentando para um lado e para o outro, né? De repente está preparando uma coisa, a outra, você olha para aquela pessoa, aí você percebe que aquela pessoa, ela não é uma pessoa dentro dos padrões da beleza, né, que o mundo dita. Entende? Você olha para aquela pessoa, é um pouco desproporcional. Você olha, não vê muita beleza, não vê nenhuma beleza naquela pessoa. Qual é o pensamento que vem na sua mente? Em muitas pessoas virá um pensamento mais ou menos assim, escuta. Aquela pessoa deve ser alguém com uma voz muito bonita. Ou deve ser uma pessoa muito talentosa. Ou deve ser uma pessoa com muita unção de Deus. Não é verdade? E dessa forma, assim, muitas pessoas deixam nascer, querido, expectativas em relação aos outros, não é verdade? Por que a gente pensa assim? Bom, se essa pessoa não é bonita, não está dentro dos padrões da beleza, mas mesmo assim ela está lá naquele altar ou naquele palco, é porque alguma coisa ela tem. Concorda comigo? Tá, mas ela não é obrigada a atender às nossas expectativas, nem a minha. A sua e nem a minha. Ela não é obrigada a ter talento, a ter dom, unção ou qualquer coisa que satisfaça a nossa expectativa. Concorda comigo? Todavia, nós alimentamos uma expectativa. Se você vê, por exemplo,
passando numa rua, uma jovem, bonita, vistosa, né? Ao lado de um homem. Um homem que não é dentro desse mesmo padrões. Escuta uma coisa, pensa num homem feio, né? Diferentão. Um exemplo, o que as pessoas pensam? Deve ser rico, não é verdade? Ou deve ser muito bom em outros aspectos. Porque todos nós, querido, parece que precisamos encontrar algum tipo de qualidade em alguém. Não é verdade? Parece que a gente está sempre interessado em alguma coisa que alguém possa nos oferecer. É. E Mateus, olha aqui. Mateus, ele era também chamado de Levi. Aliás, esse nome Levi faz a alusão a uma das grandes tribos de Israel, tá? Tribo esta que ficou encarregada do cuidado, da administração do templo, do culto a Deus, tá? Quando você ouve falar os levitas, né? Que eram aqueles que cuidavam do serviço do templo, o serviço religioso, então eram os descendentes de Levi. E aqui nós temos um homem que tem um nome que faz alusão à grande e respeitada tribo de Israel. E certamente havia sobre ele a expectativa de que ele fosse um sacerdote, um profeta, ou qualquer outra figura de importância no contexto religioso daquele povo, o povo judeu. E jamais alguém teria a expectativa de que esse Levi fosse um coletor de impostos. Sabe por quê? Os coletores de impostos eram obrigados a explorar o povo, a delatar o povo. Por que, Marcos? Por que os romanos escolhiam os judeus para serem coletores de impostos? Justamente porque os judeus tinham acesso ao resto do povo. Eles sabiam dos bens do seu povo. Então eles também eram delatores, tá? Porque os impostos eram cobrados de acordo com as posses das pessoas. Logo, se os romanos colocassem romanos para cuidar daquele ali, eles não teriam muitas informações. Eles não teriam acesso às casas dos judeus, especialmente porque os romanos não podiam de entrar nas casas dos judeus, muito menos no templo de Jerusalém ou qualquer ambiente religioso, porque eles eram considerados impuros. Todavia, os judeus se relacionavam. Só que quando um judeu assumia a coletoria de impostos, ele era rapidamente excluído ou desprezado, né, pelo seu povo. Ele era tido como um traidor da nação, né? Então Mateus, Levi, ele era o tipo de pessoa que jamais entraria numa lista de convidados para cerimônia religiosa, tá? Para um casamento, para alguma coisa do povo judeu. Eles eram repudiados, assim. E, no entanto, ele é escolhido por Jesus, tá? Como um dos seus discípulos. Veja bem a situação. Jesus passa por ele, tá? O ver na coletoria, ele diz: segue-me. É interessante que Jesus o chamou sabendo das limitações dele, viu? Não pense que Jesus não tinha nenhuma informação, que Jesus era o marinheiro de primeira viagem, ou que Jesus ele simplesmente arriscou a sorte. Não. A palavra nos mostra que Jesus passou uma noite inteira em oração. Para quê? Para depois escolher aqueles que iam ser os seus discípulos, seus apóstolos. Aqueles que iriam caminhar perto dele, junto a ele. Tá? E mesmo assim, depois de uma noite inteira de oração, Jesus escolhe um homem que era tido como um traidor do povo. Um homem que vivia à margem da sociedade. Um qualquer, não é verdade? Como diria um judeu naquela época. Jesus nos chamou. E isso nos aplica, querido, um ensinamento muito importante. O primeiro ensinamento diz respeito a nós, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Jesus ele não espera que nós nos tornemos perfeitos, não.
ou muitos santos, ou muitos capacitados, para que então eles nos escolham, tá? Não, 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 não. Jesus nos escolhe, sendo nós ainda pecadores, cheios de problemas, cheios de limitações. Só que da mesma forma que isso nos constrange, tá? Com esse amor maravilhoso de Deus, nos constrange também a sermos assim, um pouco mais condescendentes, né? Com os fracos, sabe? Porque muitas vezes somos duros demais, querido. Somos exigentes demais com as pessoas. Nós sempre queremos que as pessoas sejam para nós pessoas íntegras, fiéis, respeitosas e tudo mais. E às vezes excluímos pessoas, tá? Pelas suas fraquezas, pelas suas limitações, não é verdade? Isso acontece muito com pessoas que precisam de um emprego, né? O que é a primeira coisa que a pessoa pede para que alguém possa ocupar uma vaga em determinada empresa, em determinado local, enfim? O que as pessoas pedem? A primeira coisa, experiência, não é verdade? Não é assim? Experiência, contrata-se pessoas para trabalhar no açougue, que tenha experiência, se possível até o tanto de anos. Contrata pessoa para trabalhar de balconista, que tem experiência, e assim vai. E as pessoas que nunca trabalharam? Elas não conseguem entrar no mercado de trabalho. E se não houver pessoas com um coração capaz de oferecer oportunidade, o que vai acontecer? Como que alguém vai ter experiência se nunca alguém der a ela a oportunidade dela trabalhar, pelo menos um primeiro emprego? Então, querido, nós somos convidados, diante desse gesto de bondade de Jesus, a parar com essa história de querer pessoas perfeitas que possam realmente somar na nossa vida de forma que nós não venhamos nos frustrar jamais com as pessoas. E uma outra coisa importante, escuta aqui, que aqui agora está com relação à ação de Mateus, de Levi. Quando Jesus passa e diz, segue-me, diz a palavra aqui, ele se levantou, tá? E o seguiu. Você entende? Olha só uma coisa, meu irmão e minha irmã. Não importa os caminhos que você tome na sua vida. Não importa quantos erros você cometa, você pode chegar ao fundo do poço. Mas se você quiser sair de lá, é preciso estar pronta ao chamado de Jesus. Tá? Porque quando Jesus passa, não dá pra gente ficar esperando ou pensando alguma coisa, a gente precisa se levantar, ter ação e partir. Você entende? Quando o mundo, querido, às vezes, até mesmo os da sua própria casa, sim, parentes, os descartam, desprezam pela sua incapacidade em atender a expectativa deles, há um Jesus que te convoca para uma missão muito, muito, muito maior, tá? E te cobre de honra, querido. Te oferece a oportunidade de escrever o seu nome na história. Mas é preciso que você tenha atitude. Hoje a palavra do Senhor está diante de você. Hoje a palavra de Deus está à sua mercê. Cabe a você, viu? Ter a mesma atitude que teve Mateus aqui, Levi. Ele se levantou e disse, vamos embora então, mestre. Talvez essa seja a postura que Jesus queria que chegar naquele homem, né? Talvez esse seja o motivo pelo qual Jesus o chamou. Ele podia ter muitos problemas, podia estar à margem da sociedade, mas ele estava com o coração pronto para seguir Jesus. Não é verdade? Querido, que Deus te abençoe fortemente, tá? E vou me despedindo aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Deixa aquele like, aquele joinha. Pedido de oração. Deixa o seu pedido de oração que eu estarei colhendo para entregar nos pés do Senhor Jesus às 3 horas, todos os dias, 3 horas da manhã. Fica com Deus.